meus amores? Hoje nós vamos continuar nossa aula sobre a origem da Terra, como a gente estava falando nas aulas anteriores. E a nossa aulinha de hoje será referente às páginas 12 até a 14 do livrinho de vocês, ok? Todo mundo já está com o livrinho na mão? Vamos lá! Hoje a professora voltou às origens. Voltamos aqui ao quadro. Vocês estavam com saudade, pessoal, do quadro? Então, hoje vocês vão matar um pouquinho a saudade de escrever. Se vocês quiserem fazer anotações aí no caderninho de vocês, a hora é agora. Quer anotar? Pausa o vídeo, faz as anotações e depois prossiga assistindo a nossa aulinha. Vamos lá então. Pessoal, na aula passada nós falamos que sobre as teorias, né, sobre os experimentos de Regge, nós falamos sobre o experimento de Pouchet e falamos sobre o Pasteur. Pasteur, né, ele sepultou de vez a biogênese, né? Lembra que nós falamos sobre biogênese e abiogênese? Pois é, então, Pasteur, então, ele sepultou de vez a teoria da abiogênese. Mas, só que ainda fica a dúvida, se não existe a biogênese, se a vida não surge de não vida, como que surgiu o primeiro ser vivo? E aí? Então, pessoal, olha só, o tempo passou, né? E aí surgiram outras hipóteses, tá? E nós vamos falar na aula de hoje sobre 3 hipóteses. A primeira hipótese, ela é chamada de panspermia ou origem extraterrestre. Como assim, professora? Tem um ETzinho aí, ele veio de outro planeta e habitou aqui no nosso planeta? Mais ou menos isso. O que aconteceu? A vida sim veio de fora da Terra, segundo essa teoria. Mas, segundo essa teoria, a vida chegou aqui por meteoritos. Olha aqui, é um meteoritinho desenhadinho. Hoje vocês vão ver como que a professora desenha super bem. Nossa, uma artista, vocês vão ver isso hoje na aula de hoje. Então, segundo essa teoria, pessoal, provavelmente as bactérias, né, que são formas resistentes de vida, chegaram aqui no nosso planeta por meio de meteoritos. Elas viajaram pelo espaço aqui, ó, em cima do meteorito. Então, peraí, deixa eu localizar aqui para vocês. Ó. Isso daqui é o meu meteorito. E isso daqui são as bactérias. Elas pegaram uma caroninha com esse meteorito que colidiu aqui com o nosso planeta e aí elas começaram a se proliferar no planeta. Só que essa não é uma hipótese muito esclarecedora, né? Porque por mais que a gente saiba que existem bactérias super resistentes, lembra que a gente estudou isso no bimestre passado? Nós falamos sobre as bactérias super resistentes? Pois é. Por mais que a gente saiba que existem essas bactérias e que elas ficam em forma de esporos por mais de 15 anos, por 10 a 15, 20 anos, né, num ambiente inóspito, ou seja, num ambiente que não é favorável para ter vida, por mais que a gente saiba disso, dificilmente, né, essas bactérias resistiriam, né, essa viagem longa aí no espaço e a colisão, né, aqui com o planeta. E outra coisa, se os primeiros seres vivos veio de fora do planeta, ainda assim não responde a nossa pergunta de como surgiu vida. Né? Como surgiu vida aí no universo, como surgiu vida no planeta, ainda não responde a nossa pergunta. Porque se as bactérias veio ou de outro planeta, né, de outro lugar aí do universo, como que elas surgiram nesse ambiente, né? Ainda assim, então, não responde, é uma hipótese não esclarecedora, ok? Daí, também surgiu a hipótese. A segunda hipótese, nós vamos falar sobre o criacionismo. Criacionismo, a hipótese
que a vida teve origem divina, ou seja, Deus criou os seres vivos, né? Essa hipótese nos leva a acreditar então no fixismo, né? Quem acreditava nessa teoria aí do criacionismo naquela época também acreditava no fixismo. O que é isso, fixismo, professora? Fixismo quer dizer que Deus criou, por exemplo, as bactérias, Deus criou o fungo, Deus criou nós, os seres humanos, criou os animaizinhos, as plantinhas, e essas espécies, elas não evoluem. Ou seja, Deus criou ela daquele jeitinho e ela não sofreu nenhuma modificação ao se passar o tempo, tá? Pessoal, sobre fixismo e sobre as espécies não evoluem, isso depois vocês vão entender futuramente quando vocês estudarem a evolução das espécies, tá bom? Só que aqui agora vocês têm que saber isso, que essa teoria do criacionismo, ela teve origem divina, ou seja, Deus criou todos os seres vivos, e então prevalece o fixismo, que, ou seja, as espécies foram criadas daquela forma e elas não sofreram nenhuma modificação ao passar dos anos, ok? Nós vamos falar agora de uma terceira hipótese. Vou mudar o quadro aqui para vocês, só um momentinho, vamos lá? Então vamos lá. A terceira hipótese é a hipótese da evolução química ou evolução molecular. Pessoal, nessa hipótese, o interessante dessa hipótese é que ela foi proposta por 2 cientistas. E esses 2 cientistas, eles não trabalharam juntos, eles trabalharam separados. Cada um estava lá no seu cantinho, né, pesquisando, mas todos 2 chegaram à mesma conclusão. Essa hipótese, então, ela foi descoberta na década de 1920, por 2 cientistas, Oparin e Haldane. Os 2 chegaram nessa mesma conclusão. E essa hipótese é a mais aceita no meio científico, tá? Ela é aceita até hoje. Segundo essa hipótese, seres vivos surgiram por associação de moléculas. Lembra que a gente estudou lá no início da origem da Terra? Então, nós vamos relembrar aqui um pouquinho. Segundo essa hipótese, compostos inorgânicos geraram compostos orgânicos, ou seja, aqueles compostos inorgânicos, né, como hidrogênio, amônia, metano, geraram compostos orgânicos. Olha só, vamos lembrar aqui, então, como que era a Terra naquela época. Naquela época, a Terra sofria frequentes erupções, né? A temperatura era elevada e os vulcões eles ficavam frequentemente em erupção. Depois de alguns anos, né? Depois de bilhões de anos, ela começou um processo de resfriamento, né? Que foi quando as chuvas começaram a ficar mais frequentes no planeta e isso possibilitou com que o planeta resfriasse um pouquinho. E começaram a surgir os mares primitivos. E esses mares primitivos, pessoal, eles não eram esse mar gelado que a gente está acostumado hoje, não. Ele era um mar um pouquinho quente, tá? Eles eram águas, assim, digamos, termais, né? Eram águas mais quentinhas. E ainda assim, o planeta continuava recebendo descargas elétricas e radiações intensas, porque ainda não havia camada de ozônio. Vocês lembram quando a gente estudou camadinhas da atmosfera, né, quando vocês estudaram? A camada de ozônio, a função dela é filtrar os raios ultravioletas, não deixar com que os raios entrem aqui na atmosfera com muita intensidade, né? Então, nessa época, como não existia camada de ozônio, a Terra sofria muita radiação e muita descarga elétrica. E essas descargas elétricas deram energia para o agrupamento das moléculas. Olha só, então tinha várias moléculazinhas lá soltas, né? Vários gases soltos, moléculas.
E aí elas sofriam várias descargas elétricas, ó. Sofreram descargas elétricas e essas descargas elétricas propiciaram para que elas se unissem, né? Acontecia ali uma reação química. Elas se uniam, ó, começaram a se unir. Com isso elas iam ficando mais complexas, até formar o que nós chamamos de coacervado, tá? O coacervado, pessoal, ele ainda não é um ser vivo. Ele ainda não era um ser vivo, mas ele estava chegando próximo ali dos seres vivos, ok? Do primeiro ser vivo. Então, pessoal, lembrando que o ar lá, a atmosfera primitiva, olha só os gases que ela continha. Continha metano, tinha muito metano, tinha muita amônia ali, hidrogênio e água. Porém, ó, a ausência de oxigênio, ainda não tinha oxigênio. Tá bom, pessoal? Vou mudar o quadro novamente. Então, pessoal, ainda falando sobre a hipótese da evolução molecular ou evolução química, né? Proposta lá pro Oparin e Haldane. O que é então um coacervado, né? São moléculas orgânicas reunidas em grupos, como eu mostrei para vocês, né? Que a partir de várias moléculas inorgânicas soltas ali, elas foram se agrupando, ficando cada vez mais complexas, formando um coacervado. Então, olha só, e elas são envolvidas por água. Observe aqui esse esqueminha. Aqui eu tenho um ambiente aquoso, tá? Tem água aqui. E aqui eu tenho proteína, outra proteína, e várias moléculas de água. Essa água começou a se agrupar nessas proteínas, né? Até que ela ficou mais complexa, ó. E virou um coacervador, um aminoácido, tá bom? E aí, depois de muito tempo, né, de milhões de anos, esses coacervados, eles foram se agrupando até surgir nosso primeiro ser vivo primitivo, né, que provavelmente foi uma bactéria, até surgir essa nossa célulazinha aqui. Aí aqui nós já temos uma membrana plasmática. Pessoal, essa célula aqui não é a célula complexa do ser humano ainda, tá? É uma célula de uma bactéria. O materialzinho genético fica jogado aqui dentro do citoplasma ali, tá bom? Então, mas recentemente, né, como que a gente vai provar, né? Como que isso tudo pode ser provado? Isso é só uma hipótese. Como que isso vai ser provado, professora? Pois é, na década de 1953, tá recente isso, né? Surgiu um cientista, ele se chama Miller, e ele fez um experimento que ficou conhecido como experimento de Miller. O que ele fez? Ele simulou como que era a Terra primitiva dentro de um laboratório. Então ele estava lá no laboratóriozinho dele e ele fez a simulação de como que era a temperatura, como que era tudo lá na Terra primitiva. Com base nos experimentos, com base nos estudos de Oparin e Haldane. O que ele fez? Ele fez, né, uma aparelhagem, montou toda uma aparelhagem, tem esse desenho aí no livro de vocês na página 12, tá? E ele pegou e encheu uma parte lá do aparelho dele com água, aqueceu essa água. Começou a surgir vapor de água, certo? E aí, aqui dentro desse outro recipiente, ele colocou os gases que eram presentes ali, os compostos inorgânicos presentes na Terra primitiva, na atmosfera. Lembra que a gente falou? Que tinha metano, amônia, hidrogênio e água. Tinha muitas descargas elétricas, né? A Terra não sofria com várias descargas elétricas o tempo todo e isso que propiciou a junção dessas moléculas. Então, ele também colocou aqui descarga elétrica, jogou descarga elétrica ali. E aí, ele esperou algumas semanas, né? Esperou um tempo. E começou a sair. Tinha um
processo aqui que ele conseguia fazer o resfriamento, né? Tá vendo que tinha torneirinhas aqui? Nessas torneirinhas ele fazia com que acontecesse o resfriamento, como se a terra estivesse passando lá pelo resfriamento. E aí, nessa outra torneirinha, ele fez a coleta depois de várias semanas e foi analisar esse líquido lá no microscópio e ele percebeu que tinha se formado vários aminoácidos, vários compostos orgânicos. Pessoal, então ficou provado, né, que essa teoria realmente estava correta. Só que aí, pessoal, lembra que a gente falou que a biogênese tinha sido sepultada, né? Com isso a gente volta a falar um pouquinho da biogênese. A biogênese sim surgiu, algum dia teve sim a biogênese presente aí, né? Porque ela que fez, né, compostos inorgânicos gerar compostos orgânicos. Claro, pessoal, que hoje, né, tem várias pesquisas, os pesquisadores continuam ainda pesquisando, então futuramente pode surgir novas teorias, né? Atualmente a gente já tem pesquisadores que falam que nos oceanos, né, é que tinham mais chances de ter acontecido a primeira forma de ser vivo, né, que tinha um ambiente mais favorável lá dentro mesmo dos oceanos, então que isso tudo aconteceu dentro do oceano, não de fora e depois que foram se acumulando lá no fundo. Então, a ciência é assim, pessoal, vai passando por vai evoluindo, né? Então, com o passar do tempo, lembra que a gente estava até comentando na aula passada? Será que futuramente, né, as pessoas vão dizer que nós somos loucos por acreditar nas coisas que nós acreditamos hoje? Possivelmente, né? Possivelmente eles vão ter novas tecnologias e vão descobrir muito mais coisas do que nós sabemos hoje, tá bom? Espero que tenham entendido. Se não entendeu, podem perguntar para a professora lá no fórum. E agora vocês podem fazer as atividades da página 15 e 16, que na próxima aula nós vamos fazer a correção, tá bom? Beijinho, fiquem com Deus e até a próxima aula.